O nobre senhora era uma banheira de um navio, gordo e chafurdante como as senhoras nobres das terras verdes. Seus porões eram enormes, e Victarion os encheu de homens armados. Com o navio, navegariam os outros prêmios menores que a frota de ferro tinha tomado em sua longa jornada até a Baía dos Escravos. Uma tosca variedade de cocas grandes, carracas e galés mercantes, salpicada aqui e ali por alguns barcos pesqueiros. Era uma frota gorda e fraca, que oferecia muito em forma de lã, vinhos e outros bens comerciais, e pouco em forma de perigo. Victarion deu o comando dela para Ulf o Morelha. Os traficantes de escravos podem tremer quando virem suas velas surgindo no mar, disse ele, mas quando o virem direito, vão rir de seus próprios medos. Mercadores e pescadores, é só isso que vocês são. Qualquer homem pode ver isso. Deixem-os chegar tão perto quanto quiserem, mas mantenha seus homens escondidos no convés até que estejam prontos. Então, se aproximem e abordem-os. Libertem os escravos e joguem os escravagistas ao mar, mas tomem os navios. Vamos precisar de cada casco para nos levar de volta para casa. Casa? Ulf sorriu. Os homens vão gostar disso, senhor capitão. Primeiro os navios. Depois quebramos esses uncaítas. O Vitória de Ferro foi amarrado ao lado do nobre senhora. Os dois navios apertados com correntes e ganchos. Uma escada estendida entre eles. A grande coca era muito maior que o navio de guerra e erguia-se mais alta sobre a água. Por toda a extensão das amuradas, os rostos dos nascidos do ferro olhavam para baixo, assistindo o Victarion dar um tapa no ombro de Ulf o Morelha e o mandar a escada acima. O mar estava calmo e parado, o céu brilhante de estrelas. Ulf ordenou que a escada fosse retirada e as correntes arrematadas. O navio de guerra e o barco de pesca se separaram. À distância, o resto da famosa frota de Victarion içava velas. Um grito áspero ecoou da tripulação do Vitória de Ferro e foi respondido à altura pelos homens do nobre senhora. Victarion havia dado a Ulf seus melhores guerreiros. Ele os invejava. Serem os primeiros a golpear, os primeiros a ver o medo nos olhares dos inimigos. Enquanto estava na proa do Vitória de Ferro, vendo os navios mercantes de uma orelha desaparecerem um a um ao oeste, as faces dos primeiros inimigos que matara voltaram a Victarion Greyjoy. Ele pensou em seu primeiro navio, em sua primeira mulher. Havia uma inquietação nele, fome de alvorada e das coisas que esse dia traria. Morte ou glória, beberei das duas hoje. A cadeira de pedra do mar deveria ter sido sua quando Balon morreu, mas seu irmão Euron a roubara, assim como roubara sua esposa muitos anos antes. Ele a roubou e maculou, mas deixou para mim o ato de matá-la. Tudo isso estava morto e enterrado agora, porém. Victarion finalmente cobraria sua dívida. Tenho berrante e em breve terei a mulher. Uma mulher mais graciosa que a esposa que ele me fez matar. Capitão! A voz pertencia a Long White Pike. Os remadores aguardam seu comando. 3 deles, e fortes. Mande-os à minha cabine. Quero o sacerdote também. Os remadores eram todos grandes. Um deles era um menino, outro era um brutamontes, e outro um bastardo de um bastardo. O menino remava há menos de 1 ano, o brutamontes há 20. Eles tinham nomes, mas Victarion não sabia quais eram. Um viera do Lamentação, o outro do Pardal Falcão e o outro do Beijo de Aranha. Não se podia esperar que ele soubesse os nomes de cada servo que já houvesse puxado um remo na frota de ferro. Mostre-lhes o berrante, ele ordenou, quando os 3 haviam sido conduzidos à sua cabine. Mocorro trouxe à vista, e a mulher morena levantou uma lanterna para dar uma olhada neles. Sob a luz vacilante da lanterna, o berrante infernal parecia se contorcer e girar nas mãos do sacerdote, como uma serpente que lutava para se libertar.
Mocorro era um homem de tamanho monstruoso, barrigudo, com ombros largos, alto como uma torre, mas mesmo em suas mãos, o berrante parecia enorme. Meu irmão encontrou essa coisa em Valíria, disse Victarion aos servos. Pensem no quão grande o dragão deve ter sido para ter 2 desses na cabeça. Maior que Vaga ou Meraxes, maior que Balerion, o terror negro. Ele tomou o chifre de Mocorro e percorreu a palma da mão ao longo de suas curvas. Na Assembleia de Homens Livres, em Velha Iaque, um dos muros de Euron tocou esse berrante. Alguns de vocês se lembram. Foi um som que qualquer homem que o tenha ouvido jamais esquecerá. Dizem que ele morreu, disse o menino. O que tocou o chifre? É. O chifre soltava fumaça depois. O mudo tinha bolhas no lábio e o pássaro tatuado no peito dele estava sangrando. Ele morreu no dia seguinte. Quando o abriram, os pulmões estavam negros. O chifre é amaldiçoado, disse o bastardo do bastardo. O chifre de um dragão de Valíria, disse Victarion. É amaldiçoado. Eu nunca disse que não era. Ele passou a mão em uma das tiras de ouro vermelho e os glifos antigos pareceram cantar sobre seus dedos. Por meia batida de coração, o que mais que foi soá-lo ele mesmo. Euron foi um tolo em me dar isso. É uma coisa preciosa e poderosa. Com isso vou ganhar a cadeira de pedra do mar e então o trono de ferro. Com isso vou ganhar o mundo. Clegane tocou o berrante 3 vezes e morreu por isso. Ele era tão grande quanto qualquer um de vocês e forte como eu. Tão forte que poderia torcer a cabeça de um homem em seus próprios ombros só com as mãos. E ainda assim, o chifre o matou. Ele vai nos matar também, então? Disse o menino. Não era frequente que Victarion perdoasse um servo falando fora da hora. Mas o menino era jovem, não tinha mais de 20 anos. E logo morreria, além disso. Ele deixou passar. O mudo soou o berrante 3 vezes. Vocês 3 soarão apenas uma vez. Pode ser que morram, pode ser que não. Todos os homens morrem. A frota de ferro está navegando em direção à batalha. Muitos nesse mesmo navio estarão mortos antes do sol se pôr, esfaqueados ou cortados, eviscerados, afogados, queimados vivos. Só os deuses sabem quantos de nós ainda estarão aqui quando amanhã chegar. Toquem o berrante e vivam, e eu farei de vocês homens livres. 1, 2 ou todos os 3. Vou dar-lhes esposas, um pedaço de terra, um navio para navegar, servos próprios. Os homens vão saber seu nome. Até o senhor, senhor capitão? Perguntou o bastardo do bastardo. Farei então. E eu também, disse o menino. O Brutamonte cruzou os braços e assentiu com a cabeça. Se acreditarem que tem uma escolha os faz mais corajosos, que se agarrem a isso. Victarion pouco se importava com o que eles acreditavam. Eram apenas servos. Vocês navegarão comigo no Vitória de Ferro, disse a eles, mas não se estarão da batalha. Menino, você é o mais novo, tocará primeiro. Quando chegar a hora, você tocará por um bom tempo, e alto. Dizem que você é forte. Toque até que esteja fraco demais para ficar de pé, até que o último resto de fôlego tenha saído de você, até que seus pulmões queimem. Deixe os libertos ouvirem você em Meereen, os traficantes de escravos em Unkai, os fantasmas em Astapor. Deixe os macacos se cagarem quando o som soar pela ilha de Cedros. Em seguida, passe o berrante adiante para o homem seguinte. Ouviu? Sabe o que fazer? O menino e o bastardo do bastardo puxaram seus topetes. O Brutamonte poderia ter feito o mesmo, mas ele era careca. Podem tocar no berrante e então ir embora. Deixaram-no um a um. Os 3 servos e em seguida Mocorro. Victarion não o deixaria levar o berrante infernal. Ele ficará aqui, comigo, até que seja necessário.
Como preferir? Gostaria que eu o sangrasse? Victarion agarrou a mulher morena pelo pulso e a puxou para si. Ela fará isso. Vá orar ao seu Deus vermelho. Acenda seu fogo e me diga o que vê. Os olhos escuros de Mocorro pareceram brilhar. Eu vejo dragões.